Nós vamos estudar química, os processos de separação de misturas. Por que a gente deve separar misturas? Existem diversos fatores que vão levar nós, seres humanos, a querermos separar as substâncias, especialmente nas indústrias, onde possibilita a comercialização de um dos componentes da determinada mistura. A gente vai começar separando as misturas heterogêneas. Por exemplo, a catação acontece para a gente separar sólidos sólidos. Então, se você pega e coloca feijão junto com arroz e, milho, você consegue catar ali e diferenciar qual é o feijão, qual é o milho, qual é o arroz e colocar eles em potes diferentes. A ventilação também separa sólidos de sólidos. E o fator essencial aqui é a densidade, porque necessita que os grãos mais densos e grãos menos densos, porque uma corrente de ar vai passar por ali e vai fazer com que os grãos voem, sabe? Os grãos menos densos vão voar e os mais densos vão ficar em cima da superfície. Tem a peneiração, que precisa de diferença de tamanho entre os sólidos. Portanto, uma vez, eu e minha irmã, a gente foi tentar peneirar aqueles sacos de massa de bolo pronta. Aí a gente foi e sacudia, e começou a ficar muito lotado de partículas grandes, enquanto embaixo tinha muita farinha. Nós concluímos que aqueles pedaços, aqueles bloquinhos grandes que estavam em cima da peneira fosse açúcar e embaixo fosse a farinha. Filtração separa sólidos de líquidos. Você pode pegar, por exemplo, areia e água, colocar o filtro num funil e despejar essa mistura sobre o funil. A areia vai ficar no filtro, enquanto a água vai escorrer pelo funil e vai cair num copo, num becker, o que você tiver colocado embaixo. Existe um método chamado filtração a vácuo, onde o sistema é acoplado a uma bomba de vácuo, dispositivo capaz de reduzir a pressão em seu interior, criando uma sucção e tornando a filtração mais rápida e eficaz. A separação magnética separa sólidos de sólidos, mas ela só é útil entre metais, porque os metais são atraídos por ímãs. Então, se você coloca limalhas de ferro sobre a areia e você pega um ímã, o ímã vai atrair as limalhas de ferro e vão separar as limalhas de ferro da areia. Temos também a levigação, que separa sólidos de sólidos, mas utiliza líquidos, que é, por exemplo, nas minas de ouro, os garimpeiros. Eles pegam aquele negócio gigante, fazem assim, e aí pega a terra, pedras e o ouro, e vão virando na água corrente até separar tudo e eles acharem as pedrinhas de ouro. O professor fez uma observação de que quase sempre que a gente estiver estudando separação de misturas e tiver alguma coisa sobre ouro, vai ser levigação. Só que quase sempre não é sempre, então tem que ficar atento na questão. Gente, flotação. Ela separa sólidos de sólidos, mas também necessita de um líquido. Então, você vai colocar num becker areia e serragem, e você precisa encontrar um líquido que tenha densidade intermediária entre um e outro, porque vai fazer com que um suba e o outro desça, outro componente, ou ao invés de descer, continue no mesmo lugar que estava. Por exemplo, na serragem e a areia, quando você coloca no becker, você tem que jogar água, aí a serragem vai subir e a areia vai continuar embaixo. A sedimentação. A sedimentação, na verdade, é um processo lento. Por que é um processo? Porque você não interfere em nada ali. Você vai pegar um copo de água com areia não, de água com barro, vai misturar, aquela mistura barrenta, vai colocar em cima da sua mesa, vai fazer outras coisas da sua vida e quando você voltar já vai estar separadinho. Para acelerar esse processo, aí coloca numa centrífuga, que é uma máquina que vai fazer girar. Centrífugas são utilizadas para aumentar a velocidade da sedimentação. A decantação separa sólidos de líquidos e líquidos de líquidos. Espera a sedimentação ocorrer e depois transfere o líquido que ficou na parte de cima para outro recipiente. Para separar líquidos immiscíveis, como água e óleo, por exemplo, a gente utiliza um funil de bromo ou funil de decantação que tem uma torneirinha. Então você vai jogar a água e o óleo quando a torneirinha estiver fechada,
A água vai ficar embaixo, o óleo vai ficar em cima. Vai colocar um becker para poder segurar a água. E aí você vai abrir lentamente a torneirinha para a água cair. Quando você estiver percebendo que o óleo vai começar a cair, mas ainda não caiu, porque se você for separar, tem que ser completamente, ou o máximo possível. Aí você fecha para o óleo não cair e misturar com a água. Então você vai ter o óleo no funil de decantação e a água no becker. Tem também a floculação, que necessita de coagulantes químicos, por exemplo, no tratamento de água. Tá lá aquela água que tá meio suja ainda, que um dia, uma hora, depois de muito tempo, vai se tornar possível pra gente beber. E você vai jogar coagulantes químicos. Vão fazer com que os flocos de sujeira se atraiam e fiquem em suspensão na água. Por exemplo, sulfato de alumínio. Se você tiver uma água, você colocar poeira e jogar sulfato de alumínio, você vai perceber que a sujeira vai se juntar, formando um bloquinho. E aí pode ou ficar em suspensão na água ou ficar embaixo também, porque aqui no livro tá dizendo que tá embaixo. Então, gente, não sei se vocês lembram, mas houve uma época em que nós estávamos estudando, a gente estava estudando os estados da matéria e como acontece a mudança de estado físico. Um dos processos de separação de misturas heterogêneas é a sublimação, que separa sólidos de sólidos. Então, eu vou lembrar aqui para vocês como é que são as mudanças de estado físico, tá? De sólido para líquido é a fusão. De líquido para gasoso é vaporização. De gasoso para líquido, condensação ou liquefação. De líquido para sólido, solidificação. De sólido para gasoso diretamente é sublimação, que é o que a gente vai estudar agora. E de gasoso para sólido é a ressublimação, ou sublimação inversa, que também pode ser usado para descobrir uma das substâncias. Porque quando você coloca um frasco, ele é aquecido. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, uma mistura de areia com iodo, certo? Aqui em cima você vai ter uma superfície fria. O iodo vai se transformar em vapor, separando da areia. E quando ele chegar até a parte de baixo da superfície fria, ele vai ressublimar, porque aqui tá frio e aqui tá quente. Então o vapor que estava aqui no meio vai voltar a ser sólido. E a areia que estava aqui embaixo continua a ser sólida também. A dissolução fracionada separa sólidos de sólidos se um deles puder ser solubilizado em solvente, enquanto o outro não. Sal de cozinha e areia. Por exemplo, você vai pegar, jogar água, aí o sal vai se misturar com a água, vai usar da decantação para separar a água da areia e depois você vai pôr a água para meio que ferver, que aí a água evapora toda e o sal fica ali embaixo. A água pode ser eliminada por ebulição ou por evaporação. Vamos agora para a separação de misturas homogêneas. Em primeiro lugar, a evaporação, que separa sólidos de líquidos. A evaporação também não dá muito trabalho, é tipo a sedimentação. Você pega a água misturada com sal, coloca em qualquer lugar, pode ser na sua varanda, e aí você deixa lá por um tempão, até a água evaporar toda. Um exemplo é quando a gente tem a separação para encontrar a sacarose. Aqui para obter a sacarose de uma solução aquosa sem recolher água. Um exemplo, gente, são nas salinas, porque tem muito sal em algumas regiões aqui do Brasil, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, e lá a gente obtém o sal marinho através da evaporação da água em reservatórios rasos e amplos. Eles colocam lá a água, que tem muito sal, em reservatórios bem grandes, assim. O sol fica lá batendo e as outras pessoas ficam só olhando assim, analisando o que tá acontecendo, cuidando de outras coisas, porque tá evaporando. Eles pegam aquele sal, o processo, tenho certeza que o Bora Ver, ele tem algum tour por uma salina. Depois vocês procurem. Destilação simples separa sólidos de líquidos. A mistura adicionada em um balão de destilação é aquecida até que o componente líquido passe para o estado gasoso e suba. Ou seja, você coloca uma mistura num balão de destilação, aí ele está sendo aquecido, evapora. Quando ele evapora, ele passa para um condensador. O condensador esfria o vapor, fazendo com que ele volte a ser líquido. A destilação simples ocorre entre duas substâncias. A destilação fracionada, entre mais, certo?
entre líquido e gasoso. Ela é de relação fracionada. Para isso, você vai precisar de uma coluna de fracionamento. E a gente usa aqui um fator importante, que são os diferentes tempos de ebulição e de fusão. Funciona inicialmente da mesma forma. Você tem um frasco, você aquece, o frasco tem a substância, aí o vapor sobe e tem bolinhas de vidro numa coluna de fracionamento, porque isso vai impedir que algumas substâncias que têm tempos parecidos de ebulição saiam ao mesmo tempo, entendeu? Para o condensador. Então você vai obter só aquela que você está procurando que vai para o condensador, e aí cai no potinho também. Eu vou mostrar aqui a imagem para vocês. Tá vendo? Você coloca aqui a substância, aí evapora, passa por esse tubo de fracionamento. As substâncias que têm tempos diferentes, mais parecidos, vão caindo até só que a gente está procurando subir. Aí ela passa para o condensador, onde se torna líquida, porque ela condensa. E aí cai nesse frasquinho aqui. Com o passar do tempo, você vai conseguir todas as substâncias que você está procurando. Só que tem que ter muita paciência. É assim que a gente separa petróleo. O mesmo processo pode ser aplicado na obtenção de gases industriais. A mistura é resfriada até sua liquefação, para em seguida ser aquecida progressivamente, possibilitando a obtenção de gases como o gás de oxigênio, nitrogênio, argônio e os demais componentes. Agora a gente vai para a última, que é cromatografia em papel. A cromatografia é um processo de separação que se baseia na migração de componentes de uma mistura homogênea ao longo de um material poroso fixo, como papel de filtro, no qual se movimenta um fluido solvente, como um líquido ou gás. E essa técnica inicialmente foi usada com a função de separar pigmentos vegetais, como a clorofila. As substâncias cujas moléculas são polares interagem mais intensamente com solventes polares, enquanto as substâncias apolares têm mais afinidades com solventes apolares. Se colocarmos uma gota de tinta de caneta hidrográfica na extremidade de um papel de filtro em contato com etanol, podemos observar a separação dos componentes do pigmento por arraste, de acordo com as diferentes polaridades, enquanto o etanol se desloca pelo papel.